Por que será que em psicanálise nós, psicanalistas, falamos menos do que outros psicólogos durante as sessões? Existe uma explicação para isso. É uma explicação de ordem técnica e também prática. Uma terapia, gente, não é uma conversa num bar, não é uma conversa entre dois amigos, onde você fala, o outro fala, ele fala, você conta parte das suas experiências. Não é isso. Não vá para uma terapia esperando isso, porque se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada nessa terapia, né? E o errado é o psicólogo que está te atendendo. Por que, afinal de contas, nós falamos menos? Existe um estereótipo de que o psicanalista é aquele sujeito que fica mudo. Não é bem assim, né? Esse estereótipo ele vem sendo reforçado ao longo de anos, especialmente pelo cinema, pelas novelas, que mostram esse tipo de situação acontecendo. Mas veja, a análise é um encontro entre duas pessoas. Uma foi falar e a outra foi escutar. O lugar do analista é daquele que foi escutar. Mas esse termo escutar não significa que eu estou muda ou estou em completo silêncio. É claro que o meu paciente precisa falar mais. Você que é paciente, você tem que falar mais. A terapia é sobre a sua vida, não é sobre a minha vida. E não é sobre a minha opinião, sobre a sua vida. Então você que é o paciente fala muito mais do que o analista. O analista está lá escutando. A nossa escuta não é passiva. Enquanto você está falando, dentro da minha cabeça, eu estou fazendo uma série de associações com coisas passadas que você já disse, associando e pegando dentro da teoria algumas ligações com isso que você está dizendo, para eu traçar na minha cabeça uma hipótese de trabalho, uma hipótese para aquela questão específica que você está trazendo. Essa hipótese que eu vou criando na minha cabeça, ela se transformará numa pergunta para você. Então, muitas vezes a gente fala: fulano, você acha que faz sentido se eu pensar A com B disso que você está falando? E o paciente vai concordar ou discordar, na sua maioria das vezes vai concordar, e a gente vai discorrer sobre isso. Muitas vezes o paciente quer muito que a gente fale muito. Eu já tive um paciente que um dia chegou e falou assim: Camila, hoje eu quero te escutar. Quero que você me fale o que você está percebendo, quero que você me fale um pouco. Falei, bom, o que é que você quer que eu te fale? Você veio pensando em escutar o que sobre o que? A nossa habilidade na escuta é escutar aqueles pontos que se repetem, aquelas coisas que o paciente está falando que ele não tem muita consciência daquilo que ele está dizendo, ou seja, que ele não percebe o que ele está falando, que ele não percebe que a mesma forma como ele agiu com a mãe é similar com o que ele age com todos os seus colegas de trabalho ou amizades, que é similar ao que ele utiliza na vida há anos. É isso que a gente está escutando. Agora, para que eu possa escutar isso, eu tenho que estar em silêncio. A minha mente tem que estar em silêncio também. Enquanto você, paciente, está falando, um analista ele não está pensando em nada mais do que naquilo que você está falando, nas palavras que você escolheu, no por que será que você está comunicando aquilo, mesmo quando é o que o Lacan chamava de fala vazia, que é aquela fala que a gente vê que é para encher o tempo, que não tem nada especificamente sendo trabalhado ali. Enquanto uma fala vazia está acontecendo, eu que sou analista, eu estou pensando, por que será que hoje ele está falando isso, hein? O que será que isso que ele está falando se liga com a temática que a gente está trabalhando nesses últimos dias, nessas últimas sessões? Por que será que ele não continuou o tema da semana passada? O que será que aconteceu nesses últimos 7 dias para que ele esteja fazendo isso aqui hoje? Enquanto você está falando, eu estou pensando esse tipo de coisa. O meu pensamento está completamente focado em você e aguardando o momento exato onde eu vou poder contribuir com a minha fala para alguma coisa dentro da questão que está sendo trabalhada. É por isso que a gente fala menos, que a gente fala pouco.
Tem sessões que a gente precisa falar bastante, é verdade, né? Eu tenho um objetivo específico dentro daquela sessão. Na maioria das vezes, você fala muito mais do que o seu analista. Afinal de contas, o horário é seu, sobre você, sobre suas coisas, são suas questões.